lá, estamos começando hoje física, vamos falar sobre os fundamentos da física, vamos passar pela definição, como eu falei anteriormente. É difícil você definir o que é física, mas a gente vai trazer uma em especial aqui, explicar um pouquinho sobre isso. A física tem várias áreas de atuação, né, que são chamados ramos, como mecânica, ótica. A gente vai pelo menos apresentar os principais ramos hoje, e nós vamos ter aulas lá na frente sobre cada uma dessas áreas, tá bom? Até mais de uma aula sobre cada um desses ramos aqui. Vamos entender o que são grandezas, tá? O que são grandezas, já adiantando aqui? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Eu consigo medir o tempo? Consigo, né? Relógio, calendário, né? A passagem do tempo eu consigo medir. Então o tempo é uma grandeza, tá certo? A intensidade luminosa eu consigo medir? Consigo. Tem coisas que são uma luz mais forte, incidente em determinado ponto, tem uma luzinha mais fraca. Então nós temos uma unidade de medida própria para medir a intensidade luminosa. Então a intensidade luminosa também é uma grandeza. A velocidade, enfim, uma série de coisas que nós conseguimos medir, nós vamos falar sobre isso hoje, que são as chamadas grandezas, que isso vai cair em outros assuntos dentro da física, tá? Então hoje a gente vai apresentar algumas dessas grandezas. Esse SI aqui é o Sistema Internacional de Unidades. Tudo aquilo que nós medimos, nós conseguimos ter diversas unidades para medir aquilo. Vou dar um exemplo. Se a gente vai medir a temperatura de alguma coisa, o que nós brasileiros costumamos utilizar? Grau Celsius, certo? Curiosamente, o grau Celsius, que a gente utiliza pra caramba aqui no Brasil, não está no sistema internacional, não é o padrão universal, tá? O padrão universal é Kelvin. A variação do grau Celsius para o Kelvin é igual, a variação. Os limites são diferentes. Então, a gente utiliza corriqueiramente algo que não é o sistema, não está no sistema internacional. Um outro que é muito curioso, a gente não só não usa o que está no sistema, como a gente usa errado ainda. É a nossa medida de massa, né? Quando a gente vai na balança, a gente fala que vai fazer o quê? A gente vai se pesar, né? Vai ver o nosso peso. Cara, peso completamente diferente não porque a gente usa massa, né? O peso é uma força. Então, eu preciso de uma massa e preciso ali de uma aceleração. No nosso caso, a gente quer saber o nosso peso mesmo, a gente vai pegar a nossa massa, vai multiplicar pela gravidade, a gente vai chegar na unidade Newton, chamada Newton, né? Que na verdade é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vai ter uma unidade de massa vezes uma unidade de aceleração. A gente chega na balança e fala que vai ver o peso. Não vai ver o peso. O valor do peso é maior do que aquele. Pega aquele númerozinho que você mediu lá na balança, que é na verdade a sua massa, multiplica por 9,8, coloca Newton na frente, pronto, aí você vai saber o teu peso, tá? Quem quiser saber o teu peso, o seu peso mesmo, só faz isso, multiplica a sua massa por 9,8, que é a aceleração da gravidade, tá certo? Então a gente ainda utiliza errado, tá? Quando a gente entrar numa aula sobre isso, sobre força e tudo mais, a gente volta a tocar nesse assunto para fixar na cabecinha de vocês. Pode ter uma pegadinha, uma prova, né, uma banca mais maldosa, pode de repente fazer uma pegadinha, você é acostumado a ver o peso na balança, na verdade a gente está vendo a nossa massa ali. Tanto que massa, né, quilograma, grama, seja lá o que for, que vai caracterizar a massa que nós temos. Tá? Então na balança a gente não vê peso, a gente vê massa. Vamos ver sobre algarismos significativos, tá? Para entender o que são algarismos significativos. Como eu falei para vocês, alguns conceitos que a gente vai utilizar em outras aulas, diversas aulas já estão usando algarismos significativos. Nós vamos ver sobre notação científica, como é que a gente bota um valor lá em notação científica. E ordem de grandeza, né? Ordem de grandeza vai analisar o quão grande é alguma coisa, né? A gente tem lá um determinado valor e você analisa a potência de 10 que ele multiplica. Vou dar um exemplo. Você lembra do mol? Lembra do mol? Quem lembra o valor do mol? 602 sextilhões. Aí coloca em notação científica. Como é que a gente botar em notação científica? Chegamos a mencionar isso. Ao invés de escrever 602 sextilhões, como é que a gente escreve para ficar menorzinho? 6,02, né? 6,02 não. Vezes 10 a 23, certo? Para a gente saber qual a ordem de grandeza desse número, eu desconsidero aquele 6,02 ali, pego qual a potência de 10 que ele tá multiplicando.
número muito grande, ordem de grandeza. Então eu pego aquele 10 a 23 e, num primeiro momento, a ordem de grandeza é o 10 elevado a 23. Só que na frente tem o 6,02. O número que está na frente daquela potência, se ele for maior do que 3,16, aí tem que decorar o 3,16, que é a raiz de 10. Se for maior do que 3,16, a ordem de grandeza é o aumento 1. Vai ser a ordem de grandeza 10 elevado a 24 e não 23. Por quê? O 6,02 é maior do que 3,16. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com calma, tá? Só estou adiantando para vocês já irem absorvendo conhecimento. Se ao invés de 6,02 fosse, por exemplo, 1,3, esse número é menor do que 3,16. Então a ordem de grandeza é só aquele 10 elevado a 23 mesmo, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai mostrar isso aqui. Só estou adiantando alguns conceitos aqui já para abrir a mente de vocês. Já saber do que se trata essa ordem de grandeza. Tá certo? Como eu sempre, nesse primeiro slide, eu boto algumas figurinhas para ilustrar a matéria que a gente está fazendo. Aí na turma da manhã, por que esse óculos 3D? Na verdade, qualquer óculos, né? Eu procurei lá um óculos para colocar, porque um dos ramos da física é a ótica, né? Que vai utilizar para fazer óculos, lentes e tudo mais. Né? Não só isso, mas espelho, né? Reflexão, refração, uma série de conceitos relacionados à luz. E eu ia botar um óculos aqui, só que o óculos que apareceu lá para mim, entre os ícones que eu tinha no PowerPoint, era esse 3D, eu vou botar o óculos 3D que ele é bonitinho, tá certo? Então a gente tem uma série de cinemática, uma série de conceitos aí na física, nessas figurinhas aí. Tirando o Machado, que é só ilustrativo, né, do nome do curso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos entrar aqui na definição que eu falei para vocês que é um pouquinho difícil. O que a física faz? Ela estuda os fenômenos da natureza. Basicamente isso. A origem da palavra física é isso. Vem do grego physis, que significa natureza. Então a gente vai relacionar a física com a natureza. Claro que com o passar do tempo isso fica obsoleto. Se você verificar outras ciências, também estuda coisas da natureza. A própria biologia estuda a natureza, a química estuda coisas da natureza. Então, com o tempo, essa ideia se perdeu, mas a origem do nome de physis, né, continua lá arraigada. É igual o átomo, lembra que a gente falou da química? Átomo significa indivisível, ele nem é mais indivisível, a gente continua chamando de átomo. Então continua ali por tradição esse nome. Uma das definições que a gente pode encontrar no livro de vocês, na internet, de repente vai mostrar definições diferentes, mas nós temos uma definição que eu achei interessante, é a ciência que busca descrever os fenômenos que ocorrem na natureza e prever a sua ocorrência. Olha só, eu descrevo um determinado fenômeno e depois eu consigo fazer uma previsão da ocorrência dele. Primeira coisa que eu queria falar antes de falar dessa previsão aqui e da ocorrência, quando nós virmos a palavra fenômeno em física, não necessariamente vai ser uma coisa assim sobrenatural que a gente não sabe explicar. A gente costuma utilizar essa palavra fenômeno. Pode acontecer um fenômeno ali, aparecer um fantasma, né? Não tem nada disso, tá? O fenômeno é uma ocorrência na natureza que você vai conseguir medir, descrever, vai conseguir experimentar, tá? Tudo vai ser um fenômeno. Vou botar um exemplo aqui. Essa garrafa, estou segurando essa garrafa aqui. Se eu falar para vocês que eu vou abrir a minha mão, o que vai acontecer com essa garrafa? Vai cair. Vocês são adivinhos? Vocês, profeta? Não, né? Vocês conseguem prever esse fenômeno. A queda dela é um fenômeno. Tem algo sobrenatural aqui? Tem um fantasma puxando ela para baixo? Não. O que está puxando ela para baixo? Gravidade. Então, é um fenômeno da natureza que a gente consegue descrever, consegue prever o que vai acontecer. Eu falei para você, eu vou abrir, quando eu abrir minha mão, essa garrafa vai cair. Vocês já sabiam que ia cair antes, sem que vocês fossem aí um cartomante, não, estou sentindo que vai cair. Estranho seria, fora do natural seria, se eu largasse ela subisse. Ou então se eu largasse ela ficasse paradinha aqui, mãe. Aí só na lua. Aí, oi? Aí só na lua. Na lua? Ia cair. Na lua ia cair, mas ia cair mais devagarinho, isso. Não ia ficar voando, não. Aí ia flutuar muito. Oi? Ia flutuar muito. Ia dar uma quedazinha bem lenta lá, porque a gravidade é menor. Está puxando mais devagar, então ela vai ter tendência a descer. Isso vale para qualquer outro lugar que a gente tem uma grande massa. A Lua tem uma massa muito grande, então ela acaba atraindo qualquer corpo
negócio curioso, já que a gente falou aqui de gravidade, essa garrafa, no momento em que eu solto, ela também está atraindo a Terra, só que a diferença de massa é tão absurda que a gente só vê a garrafinha indo em direção à Terra, não a Terra vindo na direção da garrafa. Tá? Então a atração entre dois corpos é mútua. Tá? Eu mesmo, a gravidade está fazendo eu ficar aqui. Se não tivesse gravidade, o que ia acontecer comigo? Poderia dar um impulsozinho e ia subir indefinidamente. E eu estou atraindo a Terra também. Né? Com a minha massa insignificante, eu estou atraindo a Terra também. Não faz diferença nenhuma para a Terra. O buraco negro também não atrai, não? O buraco negro, no caso, a massa dele é tão concentrada, a massa do buraco negro é tão concentrada que acaba atraindo muito mais do que a Terra. A atração dele, né, segundo os cálculos, ele atrai até a própria luz. Né? Por isso o buraco negro não tem reflexão de luz nenhuma. Tá? Então vamos lá, respondendo mais precisamente a tua pergunta, tem o efeito da gravidade ali também. Tá bom? Então vamos lá, já falamos da definição. Não, falamos também da questão da previsão. Né? A gente consegue descrever um fenômeno e a gente consegue prever a ocorrência dele por conta dessa análise que a gente fez, do conhecimento que a gente tem. O objetivo da física é explicar como e por que os fenômenos acontecem. Lembrando, fenômeno, coisas da natureza. Por exemplo, um raio é um fenômeno? Sim. Não é esquisito? A gente, um raio cai lá no shopping, espero que não caia, mas caiu numa árvore lá na... A gente vê primeiro a luz, né, vai dar um brilho aqui, depois que a gente escuta o som. Olha só que troço esquisito. Parece até um negócio sobrenatural, mas está dentro de uma explicação razoável da física. Por que que a gente primeiro vê a luz, depois que a gente escuta o som? Exatamente. A velocidade da luz é maior do que a do som. Então, os dois saem de lá juntos, a luz e o som. Quem chega primeiro aqui na gente? A luz. O som vai vir depois, né? Vai chegar aqui atrasado, perde a corrida e a gente escuta depois. É um negócio que às vezes pode ter assustado muita gente no passado, né? Achando esquisito. Quer dizer, vê primeiro a luz, né? Aí daqui a pouco, do nada, vem um barulho. Cara, que troço esquisito é esse? Pode ter achado isso lá atrás como algo sobrenatural e realmente o pessoal sentia isso, né? Achava que raio eram os deuses com raiva, tinha uma série de explicações que não são as explicações que nós temos hoje. Tá? E o que era antes um fenômeno sobrenatural, hoje para a gente é um fenômeno natural, porque a gente tem uma explicação bem razoável para isso. Explicar o que acontece utilizando observação. Olha só como é que a gente explica as coisas da física. A gente utiliza observação, experimentação. Muitos desses fenômenos a gente consegue reproduzir. O próprio ato de você deixar uma coisa cair, né, uma gravidade aqui, que eu estou experimentando algo que a física explica. Nós conseguimos fazer formulações de teorias, nós vamos ao longo da física, vamos ver várias teorias aí. Leis também, né, diversas leis, leis de Newton e tudo mais. A física, ela investiga desde os menores elementos, olha só a curiosidade, ó. A física investiga desde os menores elementos da matéria, né, que são as partículas subatômicas, os átomos, né, porque muitas das leis físicas se aplicam nas coisas pequenininhas também. Por isso a gente tem até aquela curiosidade, né, a gente bota lá o formato do núcleo, os elétrons girando, parece o Sol, os planetas girando. O princípio é o mesmo, uma atração gravitacional ali segurando, semelhante à gravitacional, né, um atraindo o outro. Então a física vai analisar as partículas minúsculas e também as grandes estruturas cósmicas, os planetas, as estrelas, as galáxias. Então a física estuda desde algo muito pequenininho, isso quando é pequenininho, estou falando até de núcleo, né? As reações nucleares são físicas muitas vezes. A gente teve aula sobre a bomba atômica na aula de química, nós tínhamos vários físicos envolvidos na construção dessa bomba. Eu indiquei aquele filme do Oppenheimer para vocês. Se vocês assistirem lá, vocês vão ver que nós temos físicos nucleares. Tá? Poderia ter ali um químico também envolvido naquele processo, mas tem gente ligada à física para analisar os conceitos físicos daquele, vamos chamar, fenômeno da bomba atômica. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Os ramos da física, pessoal, não estão todos aqui, tá? Coloquei aqui os principais que a gente vai estar trabalhando ao longo dessas próximas semanas. E
vale a pena a gente conhecer eles aqui. Não se preocupem, a gente não vai explorar tudo de cada ramo, porque tem algumas aulas para cada ramo desse aqui. Só esse aqui da mecânica, não sei nem quantas aulas não vai dar, tá? A gente vai começar por mecânica. Por alguma razão ficou fora de ordem aqui, mas a gente vai começar falando de mecânica. A ótica, ela estuda os fenômenos relacionados à luz e à visão, tá? Vocês estão olhando para mim, né? Eventualmente olha para a parede, olha para qualquer coisa aqui nessa sala. O que está fazendo a gente ver? Na verdade, cara, era para ser tudo black, né? Tudo preto, ninguém vendo coisa nenhuma. Mas Deus fez algo sobrenatural, a gente tem que acreditar a Ele, esse fenômeno, que o que vocês estão vendo, na verdade, é a luz que está refletindo nessas coisas. A minha camisa é verde. Tem pigmentos aqui que só refletem o raio de luz verde, da luz branca que está vindo aqui, ou do sol, bate aqui e só volta o verde para vocês. E não é, na verdade, não é o raio que é verde. Tem lá um comprimento de onda específico que o seu cérebro interpreta como verde. Então a visão é algo muito fora da caixinha, né? Vocês não estão vendo a minha camisa efetivamente. Vocês estão interpretando essa cor dentro do cérebro de vocês. Então isso é algo fantástico. Tanto é que se a gente apagar todas as luzes e ficar tudo negro, a gente não vai ver essa camisa. A gente precisa de luz para ver a cor. Sem luz a gente não consegue enxergar. Tá certo? Aí você vai falar, tá, mas se tiver um pouquinho escuro, meio claro, eu consigo ver. Sim, porque tem luz ali. Às vezes está de noite, está vendo só a luz do luar lá de fora, você não consegue ver um pouquinho. Quem é daltônico? Então, quem é daltônico é esse processamento das cores que tem alteração. Então acaba olhando para uma cor e vendo outra cor. Tá? Então é uma alteração que a pessoa tem, né, de nascimento, que ela acaba vendo outras cores. Às vezes tem alguns casos que são bem clássicos do daltonismo, o cara que olha para o verde e vê rosa, né? Tem um tom de azul também, que é um azul bem clarinho, não sei se tem algum parecido aqui, que eles veem branco, não vê azul, né? São os casos mais clássicos que eu conheço, mas existem outros, tem teste para verificar o daltonismo. Esse processo de interpretar esses raios lá no cérebro, porque o que a gente está vendo, na verdade, é o cérebro interpretando esse raio que entrou pelo olho de vocês. A luz refletiu aqui, foi para o seu olho, aí na verdade a imagem chega invertida aqui, quando chega em ótica a gente vai ver isso, inverte o cérebro, desinverte, né, e a gente processa ali aquela radiação luminosa, né, na cor que a gente está acostumado. E um fato muito curioso é que a gente não vê o mesmo tom, tá? Todos vocês estão vendo essa camisa verde, não estão? Vocês estão vendo diferente, só que não tem como a gente testar agora. Como é que você vai saber o verde que ela está vendo? Existem variações da nossa vista, tá? Nas cores. É verde? É verde. Quem não tiver daltonismo, está todo mundo vendo verde, legal. Mas vai ver alguma variaçãozinha, porque é todo um processo de interpretação, cada um tem um cérebro diferente. Então você pode fazer ali de uma forma um pouquinho diferente da outra pessoa. Então você vai ver um verde, ele vai ver um verde um pouquinho diferente, e só se a gente entrasse na cabeça da outra pessoa, então, como é que ela está vendo aquele verde ali? Eu vou lá olhar com os olhos dela, olhar com a mente dela, para ver que tipo de verde que ela está vendo, tá? Então existe variação de uma pessoa para outra, tá certo? Assim como acontece em todos os sentidos, né? Eu posso comer uma batata frita aqui e sentir um determinado gosto, e vocês estão sentindo um outro gosto. E batata frita, acho que a maioria aqui deve gostar de batata frita. A gente pode estar sentindo gostos diferentes, mesmo assim todo mundo gostando. Uma grande prova de que a gente sente gostos diferentes, e isso é processado em diversos momentos da nossa degustação, foi a doença que teve agora recente, Covid, que alterou o sabor para muitas pessoas. Alguns perderam o gosto, né? E outros, como é o meu caso, alguns gostos foram alterados. Tem coisa que eu sinto sabor hoje que é diferente do que eu sentia antes de ter pego o Covid. Então, você vê que tem todo um processo que muda isso. Imagina de pessoa para pessoa, tá certo? Então, a ótica é isso, tá? Estuda os fenômenos relacionados à luz e à visão. A ótica, ela vai analisar a luz, né? Como a luz se propaga, se reflete, a luz reflete. Por isso que estão vendo aqui. A luz está batendo aqui e voltando. Só que a luz, ela faz outros fenômenos também. Além da reflexão, ela também tem a refração. A refração é quando a luz passa de um meio para o outro. Vocês já viram que às vezes a gente está na beira de uma piscina ou de um rio, que a gente olha alguma coisa que está no fundo,
Aí quando você bota a cara dentro d'água, parece que se moveu, que foi para um outro lugar. O que está acontecendo ali? A luz incidiu, atravessou lá, iluminou aquele corpo, aí está voltando para a gente enxergar. Só que na hora que sai da água, ele muda um pouquinho de direção. Então isso acaba enganando a gente, a posição dos objetos que estão dentro da água. Isso é a refração, essa mudança de direção quando atravessa os meios, né? Saiu da água e foi para o ar, vai dar uma alteração. A gente vê isso praticamente todo dia. A luz do sol não atinge a atmosfera? Dependendo da inclinação que pega, alguns raios vêm, outros são desviados, por isso que a gente vê aquela coloração avermelhada, alaranjada do céu, porque depende da inclinação que a Terra está da atmosfera em relação àquele raio que está incidindo, a gente acaba vendo cores diferentes. Tá? Às vezes só uma cor consegue atravessar de uma forma mais direta, a gente acaba vendo alguns raios do Sol, que a luz do Sol é branca, mas a gente consegue ver alguns e não ver outros. Tá certo? Está a relação da refração, que é quando o raio vem, entra na atmosfera, dá uma desviada, aí altera o que a gente está vendo. Tá certo? Tem até umas tribos, não sei se vocês já viram, é impressionante. Se você sabe que acontece a refração da luz, de repente é um peixe que está embaixo d'água, se você chegar com uma lança ou com um arco para acertar o peixe, se você mirar certinho na direção do que você está vendo, você vai errar o peixe. Então tem algumas tribos que, mesmo sem estudar física, eles já miram onde eles sabem que, né, isso deve ter sido histórico, os caras lá dos ancestrais, né, taca a lança, caraca, não pega no peixe. A própria lança, quando entra na água, parece que desviou a direção. Aí o cara já ataca, prevendo essa mudança do raio de luz, né, aí manda certinho, fora do peixe, ele mira fora do peixe, aí acerta no peixe. Os caras não erram nunca, mas para isso eles têm que mirar numa posição, né, diferente do que ele está vendo. Então, uma situação na prática que a gente vê, que a física acaba sendo utilizada experimentalmente por pessoas que nunca tiveram uma aula de física. Tá? Mas a gente vai entrar em ótica também. Vai falar sobre isso em ótica, essas reflexões e tudo mais. Tá? A gente vai explicar fenômenos. Tem dispersão também, que é outro ponto importante da ótica. Vamos explicar fenômenos como espelhos, lentes, arco-íris, instrumentos ópticos, como é que funciona o óculos, o microscópio, o telescópio, tudo isso faz parte da ótica, tá certo? Acústica. A gente usa esse nome, né? A maioria aqui frequenta, se não todos frequentam a igreja, a pessoa está preocupada, não, a acústica é dessa igreja, por causa disso, sei o quê. Está relacionado ao estudo do som, a origem, a propagação, a percepção. Olha só que coisa que parece até espiritual mesmo. Cara, eu estou falando aqui, não estou jogando nada para vocês. E o que eu estou falando está chegando até vocês. Como é que o que eu falo chega até vocês? Cara, é uma viagem tremenda. Deus é Deus, né? Eu falo aqui, as minhas cordas vocais vibram, aí vibra o ar, aí o ar vai vibrar dentro do seu ouvido. Aí claro que nós criamos códigos para essas vibrações, para vocês entenderem. Você vai ficar só vibrando minha corda vocal, ninguém vai entender nada. Nós, ao longo do tempo, criamos uma linguagem a partir dessas vibrações para que todo mundo consiga entender. Mas não é um negócio curioso pra caraca? Eu daqui estou vibrando no ouvido de vocês, cara. Que loucura, né, cara? Sem encostar em ninguém. Né? O negócio é tremendo mesmo. Deus, quando pensou nesse negócio, pensou direitinho. Então, mais o que a gente tem da acústica aqui para falar? Nós vamos investigar, através da acústica, a vibração dos corpos, as ondas sonoras, como elas se comportam em diferentes meios. Aplica-se em áreas como a música, a arquitetura, né, a arquitetura de auditório. A gente precisa pensar na acústica, como é que esse som, a partir do momento que eu tenho uma fonte de som, ele vai para todos os lugares, todos os lados, todas as direções. Né? Então eu tenho que pensar, vai bater ali, vai fazer eco, onde que vai absorver. Então tem todo um tratamento acústico nos lugares que são necessários e a acústica vai contribuir para isso. Tá? E também, naturalmente, controle de ruídos. Termologia, a gente vai lembrar de temperatura, é uma outra área da física, também bastante interessante, a gente deve chegar aí nessas aulas aí, daqui a algum tempo. Vai estudar os fenômenos relacionados ao calor. Lembra o que é o calor? É o grau de agitação das moléculas, ou dos átomos, né, das partículas elementares daquela substância, daquele material. Então, se eu tenho uma barra de ferro aqui, imagina que isso aqui fosse uma barra de ferro, se eu chegar com fogo aqui na ponta,
Eu vou aquecer aqui, minha mão está aqui, minha mão está do lado de cá, vou aquecendo aqui. Vai chegar uma hora que eu vou queimar a minha mão. Ué, mas o fogo está aqui. Como é que o calor se propagou ao longo dessa barra de ferro? Foi agitando as moléculas, uma molécula agitada agita a outra, ficou aquele negócio de um agitando o outro, chegou um momento que estava tudo agitado aqui e eu senti o calor, por quê? Começou a agitar as moléculas da minha mão, certo? Começou a agitar o que eu tenho aqui no meu corpo, então eu sinto a queimadura, né? Ou ao menos o calor para tirar a mão ali e me proteger, tá certo? Então a gente vai estudar isso direitinho, né, dentro da termologia. Vamos estudar a temperatura, troca de energia térmica, né? Como eu até mostrei o exemplo aqui do ferro, eu consigo, por exemplo, por conta dessa troca de energia térmica, eu conseguiria incendiar esse púlpito aqui. Se eu boto uma barra de ferro aqui, aqueço isso aqui numa temperatura bem alta, vou ficar aquecendo aqui, não estou atacando fogo aqui, estou aquecendo aqui, vai chegar uma hora que vai aquecer aqui a ponta, vai começar a agitar, né, as células aqui dessa madeira, vai começar a desprender gases combustíveis, porque a madeira é combustível, vai atingir o ponto de se incendiar, vai inflamar isso aqui, vai pegar fogo, sem eu encostar ali. Isso que eu estou passando para você aqui, serve até para vocês entenderem um fenômeno também, que as pessoas acham que às vezes é até algo criminoso. Imagina um prédio de, sei lá, 10 andares, aí começa um incêndio aqui no primeiro andar. Pegou fogo aqui. Aí daqui a pouco, começa a pegar fogo no quarto andar. Como assim? Foi criminoso? A galera está levando, está incendiando o andar, pulando? Pela lógica, deveria passar para o segundo andar, depois para o terceiro e ir se propagando, né? Mas incêndio, tem alguns aí que vão fazer prova com bombeiro, vão ver que alguns incêndios se propagam pulando andares. Por que acontece isso? Pelo mesmo princípio de condução que eu mostrei aqui para vocês numa barra de ferro. Às vezes está pegando fogo no primeiro andar e tem uma tubulação de aço aqui, que ela está passando pelo prédio todo. Aí quando ela passa pelo segundo andar, não está encostando nenhum material combustível, não tem uma cortina, não tem um armário, não tem nada encostando ali, ou próximo, né, para receber o calor. Aí passa pelo terceiro andar, também não tem nada. Aí quando chega lá no quarto andar, os caras botaram um armário, botaram papel, botaram uma mesa, encostado naquela barra de ferro. Vai aquecer, o incêndio sai do primeiro andar, vai direto para o quarto. Tá certo? Então não se assustem se um dia vocês virem um incêndio que começou num andar e depois foi para outro lugar completamente diferente. Eu não sei se eu ouvi de outra pessoa, mas eu acho que você falou isso aqui em aula, que vai pulando de andar. Eu acho que você já falou assim. Devo ter mencionado isso, tá? Só para vocês não se assustarem. Vocês lembram do World Trade Center, não lembra? Do acidente das Torres Gêmeas, dos aviões terroristas que bateram no prédio lá? É possível que tenha acontecido isso lá. Tem uma foto, um videozinho, né? Tem câmera lenta para ver com mais nitidez. No momento em que o avião bate lá em cima, os aviões batem lá em cima, você tem uma explosão lá embaixo. Né? Começa a ter um incêndio do nada, bate em cima e embaixo sai um fogo, assim como se fosse uma explosão, umas labaredas de fogo lá na base do prédio. Por conta dessa imagem, muitas pessoas especularam que, além do avião batendo, tinha bombas lá embaixo explodindo. Então os caras tiveram uma operação coordenada ali de terrorismo para atingir lá em cima e embaixo ao mesmo tempo, e isso contribuiu para os prédios desabarem. Só que existe uma explicação científica baseada na condução térmica. A energia do avião batendo lá em cima é muito forte. Então você teve uma explosão, uma descarga de energia mecânica se transformando em energia térmica muito grande. Né? Quando você bate ferro com ferro lá com folha, você vai aumentar o calor daquele ambiente. Então, alguns acreditam que no momento em que os aviões bateram lá, você teve um aquecimento muito forte em toda a estrutura de ferro daquele prédio, e isso foi canalizar até lá embaixo, e aquilo ali que gerou aquela suposta, né, explosão ou irradiação térmica ali embaixo. Tá? Então a gente, confesso a vocês que não sei qual é o caso, não investiguei isso para saber, mas conheço essas duas versões do que aconteceu ali. Tá? Foi um acidente, uma situação muito triste, né? Um ataque terrorista daquela natureza, mas você vê que é possível que essa chama que apareceu lá embaixo, é possível que tenha sido a irradiação térmica passando pela malha metálica daquela estrutura lá.
Tá certo? Na termologia, a gente vai aprender conceitos como dilatação. Vocês já devem ter visto isso em casa, ou pelo menos já escutaram a dilatação em casa. Você acende um forno para fazer um bolo, uma torrada, sei lá o que vocês vão fazer. Dali a um tempo, o forno faz um barulho. Quem já ouviu o barulho do forno fazendo barulho? Já ouviram? Aquilo aí está acontecendo. Você começa a esquentar, ela é uma chapa metálica. Ela vai começar a dilatar, vai começar a se expandir. Vai chegar uma hora que ela vai fazer uma barriga ali. Aí vai fazer um barulho. Quando você desliga o forno, depois vai esfriando, pode fazer o mesmo barulho voltando para a posição. Tá? A chapa de ferro lá atrás do forno, nas laterais, elas vão se expandir. Como elas não podem crescer assim, né, porque tem a outra parte do forno aqui, ela começa a se expandir fazendo uma barriga. Então essa expansão faz um barulho e quando volta faz um outro barulho. Então quando vocês ouvirem esse barulho, vocês sabem, está vendo a dilatação térmica. Tá certo? E isso é um conhecimento que é importante em diversos locais, né, da nossa sociedade. Você vê que em alguns lugares você tem um espaçamento entre pisos, né, porque a gente considera ali que aquilo vai dilatar para você não ter uma fratura no piso, ele se expande naquele espaçozinho ali e você consegue poupar aquele material de ser danificado. No caso do forno não vai ser danificado porque ele é flexível, né? É uma malha flexível, vai e volta, só que vai fazer barulho e alguns ficam assustados. Né? Tem alguns acham que tem rato dentro do forno, batendo lá, acendeu o fogo, o rato começou a correr e bateu lá. Não, a dilatação daquela chapa metálica ali, tá certo? Então essa questão de dilatação nós vamos ver na termologia também. Aí nós vamos falar sobre calorimetria, mudança de estado físico. Lembra que a gente falou isso até na química? Mudança de estado físico? Eu tenho lá um gelo a menos 40 graus. Se eu for aumentando a temperatura, o que vai acontecendo? Ele vai aumentando a temperatura, né? Estava menos 40, vai para menos 39, menos 38. Apesar do valor em módulo estar reduzindo, eu estou aumentando a temperatura, eu estou indo em direção aos valores positivos. Então vai lá, até que chega no zero. O que acontece no zero? 0 graus é o ponto de fusão. Aí começa a se transformar. Em 0 graus eu tenho gelo e água coexistindo. Até que descongela tudo, continua aumentando a temperatura, vai chegar num ponto lá que vai virar vapor. Se eu aumentar na casa dos milhões, eu vou conseguir fazer até plasma, tá? Que é o suposto aí que o pessoal chama de quarto estado da matéria. Tá certo? Dentro da termologia, nós vamos ver leis da termodinâmica, né? Algumas leis que nós vamos estudar, que são fundamentais para entender os motores, sistemas de refrigeração e tudo mais. Tá? O outro ramo é a mecânica, tá? Que vai ser o primeiro que a gente vai estudar. Vamos entrar na mecânica, ela se divide em cinemática, que vai descrever o movimento, dinâmica, vai estudar a causa dos movimentos, e a estática, que vai estudar, né, tratar o equilíbrio dos corpos. A mecânica é que vai analisar o movimento, o repouso dos corpos, as forças que produzem esse movimento. São aquelas aulinhas de física muito conhecidas, que vai calcular a velocidade média de um corpo, aceleração, tá? Acredito que boa parte de vocês já teve, só que obviamente que a gente vai focar em provas de concursos, né? E cai bastante, tá? Não tem como fugir dessa parte da mecânica. Então é isso que a gente vai estudar, a questão dos movimentos, tá? E também do repouso. Eletricidade, em alguns lugares vai estar eletromagnetismo, tá? Porque a eletricidade se junta com a questão de magnetismo, dos fenômenos magnéticos. Nós vamos estudar os fenômenos elétricos e os magnéticos, tá bom? Vai incluir ali o estudo de carga elétrica, corrente, resistência, né? A resistência é um negócio interessante, né? Você passa uma corrente elétrica numa resistência, você aumenta a temperatura. Pensa comigo, se vocês nunca pensaram ou não viram como é que funciona um chuveiro quente, por que a gente tem aquele chuveiro quentinho lá? Tem uma resistência lá. E resistência no sentido de resistir mesmo. Elas ficam resistindo à passagem de elétrons, aí vai aquecer aquele trechozinho ali da resistência, aí a água ali vai ser aquecida naquele momento ali.
Tá certo? A gente vai aprender isso. Outro ponto, galera, que cai muito em prova, tá? Quando eu estava procurando questões para botar nessa aula, eu passei pelas provas do Colégio Naval, naquela coletânea que eu já mandei para vocês. Cara, não botei nenhuma questão aqui porque a gente está falando de eletricidade, tá? Falando de conceitos básicos. Quando tiver na aula de eletricidade, eu vou pegar aquelas questões lá. Praticamente todas as provas têm uma questãozinha de um circuito elétrico lá, com uma resistência, com não sei o que. Podem observar, peguem lá aquela coletânea do Colégio Naval que eu mandei para vocês. Vocês vão ver que todas, não vou dizer 100%, não tenho aqui de cabeça. Mas eu não lembro alguma que não tenha tido uma questão de eletricidade, tá? Como em outros concursos também. Então estudem bastante isso. Tá? Você pode passar um número do grupo, por causa que meu pai foi embarcar e eu não consigo ver os vídeos. O número do grupo? Só depois você me dá um número que eu adiciono lá. Pode ser o seu, da sua mãe, quem tiver telefone lá, tá? Me lembra que eu adiciono esse programa aí. Beleza, pessoal? Então, ó, um tópicozinho para vocês estudarem bastante, tá? Outro detalhe interessante dentro da eletricidade, a gente vai poder entender também, falei do chuveiro elétrico, mas a gente vai poder falar também de motores, geradores. Olha só que negócio esquisito, um gerador que tem aqui no prédio. Você bota um combustível lá, gasolina, daqui a pouco você tem energia elétrica. Como é que pode? Transformou a gasolina em elétrons? Foi isso que aconteceu? Não. A gente vai ter ali uma energia térmica produzindo energia mecânica, a energia mecânica vai produzir um movimento ali elétrico. E a gente vai ver isso mais para frente para entender o funcionamento de geradores, tá? Isso funciona também, por exemplo, nas usinas hidrelétricas. Vocês já viram usinas, né, hidrelétricas, que tem a água passando ali? Já foi, né? Algumas escolas fazem visitas, é um negócio bem interessante. A força d'água ali vai girar motores muito rapidamente, aquela energia mecânica ali vai produzir eletricidade, tá? Mas o que? E os dispositivos eletrônicos, de modo geral, que vai trabalhar também a questão da eletricidade, tá? E para a gente fechar esses ramos aqui, mais uma vez falando, existem outros roteiros principais, mas esses que eu escolhi para colocar aqui, a gente fecha com a física nuclear, que considerando os outros, seria o mais novinho, né? Que existe de algumas décadas para cá, tá? Então a física nuclear vai investigar as propriedades e transformações no núcleo, ó, nuclear, no núcleo dos átomos. Então quando a gente falar de física nuclear, não sei se nessa passagem pela física a gente consegue chegar, porque tem pouco tempo, né? Ainda mais que a gente está em novembro e dezembro vai ser interrompido por conta das férias escolares. Então pode ser que a gente não consiga passar por tudo isso, alguma parte disso aqui vai ficar para quando a gente voltar em física de novo no ano que vem. Tá? Então o que acontece, pessoal? A física nuclear, muitas coisas vão se esbarrar no que a gente já aprendeu na química. Tá? Para entender o núcleo, o que o núcleo faz, né? Como é que ele é formado, tudo mais. A gente vai lembrar de algo que eu tenho certeza que vocês lembram. Os processos das reações nucleares. Fissão e fusão nuclear. Quem lembra a diferença ainda? O que é fusão e o que é fissão? Fusão é quando se junta e fissão é quando se separa. Exatamente. Fusão você junta, né? Fissão você faz uma ruptura ali, você quebra em dois. Então você tem um átomo, um núcleozinho menorzinho em relação ao outro, o outro menor, você junta eles dois, você teve aqui uma fusão. Se você tem um núcleo maior e ele se rompe criando outros dois, eles têm a fissão. E isso vai gerar, né, dois tipos de bomba que nós apresentamos, tanto a bomba nuclear, que é por fissão, e tem a bomba de hidrogênio, que é por fusão nuclear. Tá? Também acontece lá no Sol, né, para produzir energia. Tá bom? E dentro da física nuclear também, nós vamos ver a aplicação da física nuclear, né, em radioterapia, que a gente já chegou a mencionar na aula de química, exames de imagem, pesquisa de partículas subatômicas e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente vai entender o que são grandezas físicas. Eu já dei uma colinha lá atrás para vocês, certo? Do que é grandeza física? É tudo aquilo que a gente pode medir, certo? Dei o exemplo do tempo, né? Massa, por exemplo, a gente consegue medir a massa. Tá? Então, grandeza física é tudo que pode ser medido. Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Tempo, eu consigo medir? Né? Uso relógio para ver lá minutos, horas. Uso um calendário para marcar os dias e tudo mais. Massa, eu consigo medir? Consigo.
consigo? Onde é que eu meço a minha massa? Balança, né? Lembrei aqui de novo, só para a gente não se perder. A gente não vê peso na balança. O que aparece ali naquele visorzinho ali é a sua massa, não é o seu peso. Para não cair em pegadinha de prova, lembre, para calcular o seu peso mesmo, pega aquela massa, multiplica por 9,8. Tá? A gente aqui usa quilômetros, metros, e lá nos Estados Unidos são libras. Usa jardas. A gente está errado também? Não, o que acontece? Olha só, pessoal, a pergunta que o Miguel fez. Miguel ou Lucas? Lucas? Aqui Miguel. Que o Miguel fez é muito importante. Por quê? Se a gente está acostumado a usar quilômetros aqui, não é? Aí vai lá para os Estados Unidos, o próprio ponteiro do carro está em milhas. Aquilo ali, a gente já tem que ficar assustado. A gente não sabe quão perto de quilômetro é a milha, né? Estou a 200 milhas por hora, será que eu estou rápido, estou lento? Então a gente vai ter que fazer uma comparação e se acostumar com essas unidades. Mas o que acontece, pessoal? Todas as unidades elas têm um padrão, que eu falei lá no início, é o sistema internacional, tá? Que tenta uniformizar tudo. Só que nada impede que, por conta das questões culturais e de costume das pessoas, a gente use medidas diferentes. É o que acontece, olha só, a gente usa quilômetros por hora aqui, lá eles usam milhas por hora, é velocidade diferente. Se eu tiver a 100 km por hora e o outro tiver a 100 milhas por hora, a velocidade é diferente, tá? Entre eles, entre os carros. Então, a gente usa unidades diferentes. Mas se eu tiver que ter uma conversa científica com o cara dos Estados Unidos, eu não vou usar quilômetro e o cara lá não vai usar milha. A velocidade no sistema internacional, vamos conversar aqui no laboratório, calcular alguma coisa, fazer uma experimentação, é metro por segundo. Eu vou ter que me converter ao metro por segundo e o cara lá que está usando a milha por hora vai transformar também em metro por segundo. A gente vai falar uma mesma língua. É por isso que a gente tem o SI. Eu até botei aqui. Todas essas unidades aqui estão no SI, tá? Eu vou falar sobre cada uma delas. Então, a gente não está errado, tá? Pelo fato de a gente ver lá no filme milhas, a gente está diferente, como você falou aí, não tem erro nenhum. A gente só tem o costume de usar diferente. Quando a gente lê a Bíblia, né? A distância, está lá côvado, cara. Para medir a tantos côvados, a arca tinha tantos côvados de tamanho. A gente usa côvado aqui? Está lá na Bíblia, a gente usa metros, né? Para medir, sei lá, se tivesse que medir o barco tem tantos metros, medir a arca tem tantos metros. O que é o côvado? É uma outra unidade de medida. Se eu não me engano, essa em média, né, seria essa distância aqui do cotovelo para a ponta da dedo, e tem côvado diferente dependendo da região. Acho que é aproximadamente 44 centímetros. Então eles mediam quantos braços teriam ali, né, para calcular essa questão. Pelo fato de lá na Bíblia estar côvado e a gente usar metro, a gente está errado? A gente está em pecado? Não. Senhor, perdão, vou passar a usar côvado agora em altura. Vou medir quantos côvados eu tenho de altura. Imagina, chega lá para fazer o teste, qual a sua altura? Tem tantos côvados. O cara não vai entender nada, tem que ficar convertendo. Porque eu sou crente, a Bíblia só usa côvado. Inclusive, é até interessante, se vocês pegarem Bíblias de versões mais atualizadas, né, não tenho certeza se a NVI já usa metro, mas a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, ela usa metro, não usa côvado não, tenho quase certeza, depois vocês confirmam aí para mim. Tá? Porque não tem nada de errado nessa questão de utilizar unidades diferentes. Só que, em se tratando de ciências, a gente tem que falar uma mesma língua. E o Sistema Internacional de Unidades definiu para cada né, para cada grandeza, uma unidade específica. Tá certo? Comprimento, né, deu exemplo aqui, quantos, você mesmo citou aí a questão do quilômetro, milha, côvado. Temperatura, consigo medir temperatura? Sim, né? Vou calcular o calor, quanto mais agitado as moléculas, vou ter mais calor. A gente usa termômetros, né, para ver a temperatura. Temperatura é outro caso curioso. Qual que a gente usa aqui no Brasil? Qual que a gente está acostumado a usar? Grau Celsius. No sistema internacional não é grau Celsius, é Kelvin, tá? Então, Kelvin, K. Deve estar aqui em algum lugar aqui embaixo. Tá? Aqui, ó. É um Kzinho aqui. A gente usa aquele C com a bolinha, né? Que é o grau Celsius. Também não está errado usar grau Celsius, mas na hora de fazer ciência, a gente vai ter que migrar para cá.
E isso é um detalhe muito importante, tá, pessoal? Quando você tiver que fazer uma conta em física que tem uma mesma grandeza, mas ela estiver utilizando unidades diferentes, você converte uma das duas, senão os cálculos vão dar errado, tá? Velocidade. Consigo medir a velocidade? Sim, né? Acabamos de citar aqui o exemplo, quilômetros por hora, que é o mais comum aqui no Brasil, milhas por hora, que é comum nos Estados Unidos. Pode ser que a gente chegue lá em outro país, tem alguma outra unidade que a gente desconheça, tá? O que é a velocidade? Aí é engraçado, né? Esses outros aqui, você tem uma unidade só. Quando você chega aqui na velocidade, você precisa de duas grandezas para definir a velocidade, que é o espaço e o tempo. Por isso que a gente fala metros por segundo, quilômetros por hora, né? Tem duas grandezas. É o que a gente vai ver aqui. Temos grandezas fundamentais e grandezas derivadas. As fundamentais têm uma unidade só para definir. As derivadas vão ter duas ou mais unidades dentro daquelas respectivas grandezas que estão dentro dela. Tá bom? Força também posso medir. O próprio peso é uma força, tá? A gente pega a massa, multiplica pela aceleração, porque a gente tem a força da gravidade puxando a gente. Tá bom? A força é medida em newtons, por isso que eu falei para vocês que o nosso peso ele não é em quilogramas, é em newton. Então vamos só diferenciar aqui grandezas fundamentais das derivadas, apesar de eu já ter adiantado. As grandezas fundamentais, presta atenção aqui, grandezas fundamentais, ela tem uma unidade só para definir. São definidas independentemente de outras. Olha só a massa, eu só uso quilograma, ou somente a grama, enfim, tem uma unidadezinha só aqui. O comprimento também eu não preciso de outra grandeza ali. Metro, quilômetro, sempre vai ser um só que eu vou utilizar. Só para comparar, olha aqui, ó, velocidade. Eu tenho duas grandezas, ó, o espaço e o tempo, por isso que é metro por segundo. Olha a força como é que é. Massa vezes aceleração. Aqui, ó, massa, quilograma, metro por segundo ao quadrado é de aceleração. Beleza? Então as derivadas, você vai ter um monte de unidades aqui juntas. Um monte não, pode ter duas, no meu caso aqui, ou mais. Duas aqui. Ou nesse caso aqui a gente tem três unidades diferentes. Tá? Então vamos continuar aqui. Essas unidades que eu coloquei aqui já estão no SI, tá bom? Apesar de que eu botei uma tabelinha no próximo slide, eu já estou adiantando aqui, ó. Massa, quilograma que está no SI, comprimento é metro, tempo é segundo, tá? O tempo no SI é segundo, corrente elétrica é ampere, temperatura é Kelvin, não é grau Celsius, como a gente já falou. Aqui, no SI, para quantidade de coisas, né, quantidade de substância, é o mol, né? Vocês lembram bem, né, do 602 sextilhões. Intensidade luminosa é a candela, tá? Que é CD, para ver se está a luz que está incidindo em determinado ponto é mais forte, menos forte, aí vai ter tantas candelas lá, tá certo? E as grandezas derivadas, que a gente já falou aqui, né, são obtidas a partir de das fundamentais, né? A partir dessas aqui, a gente cria as derivadas. Observa, a velocidade, eu tenho o metro e tenho o segundo. Tá vendo aqui? Para eu fazer uma derivada, eu utilizo a combinação das fundamentais. Mesma coisa a força. Utilizei a massa, aqui, ó, quilogramas, que está aqui, metro, que está aqui, e o segundo ao quadrado, que está aqui. Tá certo? Vamos seguir, pessoal. Aqui uma tabelinha só para fixar o que está no sistema internacional. Por quê? Eventualmente, numa questão ou outra, você vai ter que trabalhar no sistema internacional, principalmente se o problema falar que tem que ser. Então, alguns é bom a gente já fixar. Ó, comprimento, distância, né? Variação de espaço, a unidade é o metro, é o mzinho. A massa é o quilograma, tá bom? Tempo é o segundo. Velocidade é metro por segundo. É tentador a gente pensar que no SI está quilômetros por hora, porque a gente usa muito quilômetro por hora para velocidade. Mas é metro por segundo que está no SI. Força é Newton, que é o quilograma vezes metro sobre o segundo ao quadrado. Energia é Joule, esse J maiúsculo aqui, apesar de que utiliza-se muito no Brasil, né, caloria, né, outras unidades, quilocaloria, caloria, mas no SI é Joule.
E potência é o watt, ou watt, né? Não fala de um jeito, é esse Wzinho aí. Tá certo? Tranquilo? Fixamos a questão do sistema internacional? Só preciso... Pessoal, hoje é uma aula básica só para a gente conhecer a física. A gente não vai explorar muitas coisas profundas aqui, mas já vai abrindo a mente para quando a gente entrar e falar sobre essas coisas aqui, falar sobre quilômetro, metro por segundo, então a gente já sabe que isso faz parte do contexto físico. A gente só vai aprimorar nas próximas aulas. Tá bom? Agora vamos falar sobre algarismos significativos. Significativo é porque significa, né? É um negócio de importância. O que são os algarismos significativos? Inclusive tem questão caindo esse tipo de pergunta. Né? Os algarismos significativos são aqueles que você considera realmente. Vou direto para o exemplo aqui para vocês entenderem na prática o que são algarismos significativos. Imagina que eu tenho esse bastão aqui, tá certo? Estou vendo esse bastão aqui, né? De tamanho L. Por que está L? Vocês não se assustam mais com letra, né? Esse L tem alguma medida ali por trás que a gente não sabe. Aí eu vou, pego essa régua aqui. Essa régua, ela está dividida em centímetros. Preste atenção aqui, tá, pessoal? Para vocês não errarem a questão de algarismos significativos. Eu tenho essa régua aqui que está dividida em centímetros. Aí eu pergunto para vocês, botei esse bastão aqui na régua, começando aqui certinho no zero, indo até aqui. Quanto mede, esquece a régua de baixo por enquanto, tá? A gente vai avançar o conhecimento daqui a pouco. Olha para essa régua aqui, eu pergunto para vocês, quanto mede esse bastão? 9 e alguma coisa. Show de bola. Quanto é essa alguma coisa? Não dá para saber. Pela primeira régua. Assim, não dá para ter certeza, mas você consegue estimar, não consegue? Olha para a régua e me fala. A maioria vai ficar bem próximo, quer ver? 9,7, quem dá mais? 9,8. Eu iria 9,6. Eu acho assim, tá todo mundo certo, tá? Tá todo mundo, ninguém tá errado. O que a gente tem aqui? A gente tem, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui 9,6, tá? Mas fiquem tranquilos que quem botou 9,7, 9,8, todo mundo está certo. Agora, observe um detalhe interessante. Ninguém falou 9,1. Nós fomos razoáveis, não fomos? Usamos coisa coerente. Por quê? A gente sabe que o 9,1 está aqui pertinho do 9. O que eu tenho aqui? Botei o 9,6. O que eu tenho aqui nesse número? Eu tenho um que eu tenho certeza. Todo mundo aqui tem certeza do 9, não tem? Ou alguém está com dúvida do 9? Se o 9 está atrás da marcação, então ele está certo. Toda medição, em ciência de um modo geral, vai esbarrar com um valor duvidoso que faz parte do instrumento de medida. Quanto mais apurado for o instrumento de medida, o duvidoso vai ficando mais para frente. Observe, eu botei aqui 9,6. Qual foi o raciocínio que eu tive que alguns de vocês fizeram? Provavelmente o meio entre 9 e 10 está por aqui. Ninguém falou 9,5, porque percebeu que está um pouquinho para lá. Então fomos razoáveis nisso também, ninguém falou 9,5. Então aqui você tem o 9,6, que é o que eu acho, alguns falaram 9,7, 9,8. Eu já acho o 8, que seria um pouquinho mais para lá. Mas enfim, foi próximo também. Tá certo? Ninguém está errado nisso não. O que eu preciso que vocês entendam? Para a gente definir o algarismo significativo, a gente sempre vai ter uma quantidade de algarismos corretos, que a gente tem certeza, correto, e um que é chamado de duvidoso. Beleza? Os corretos podem ter mais aqui, tá bom? Se, por exemplo, essa barra viesse até aqui, ó, o 10 eu ia ter certeza, então eu ia ter 2 algarismos certos, corretos aqui, e um duvidoso. O último vai ser duvidoso. Aí agora que é a jogada importantíssima que vocês não podem esquecer. Entre os algarismos significativos, entram todos os corretos e também o único duvidoso. Gravaram isso no coração de vocês? Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 2. Um correto e um duvidoso. O duvidoso entra entre os algarismos significativos também. Então significa, ele tem significação ali. Tá certo? Se vocês lembrarem disso, já vão matar
pelo menos parte de algumas questões que abordam esse tipo de conceito, tá? Agora, preste atenção, agora eu vou usar uma régua que é mais precisa ainda. Essa aqui era centímetro, não era? Essa aqui está o quê? Está separada em? Está centímetro também, mas tem os milímetros. A precisão dela é mais apurada, é mais afiada para eu conseguir verificar com mais precisão o que eu quero. Aí o que eu faço? Peguei a mesma marra, aí puxo a linhazinha. Olha onde é que está aqui marcando. Vocês conseguem me falar qual que medida é aquela ali? Agora, com essa régua aqui? A gente não explicou todo. Não? Se quiser pode chegar perto para ver. Oi? 6,5? 6 está aqui. Não, 9,6 um pouquinho. 9,6 e um pouquinho. Isso. Observa, o 6 que antes era duvidoso, agora virou certeza. Você falou 9,6 e um pouquinho. Esse pouquinho é um duvidoso. Que você pode chutar. Esse pouquinho para você é o quê? 65. Não sei quem falou aí. Foi uma boa jogada. Agora, você tem certeza desse 5 que você colocou aí? Não. Ó, vou botar aqui do jeito que você falou. Olha só que interessante. É a mesma barra. A gente só usou outro instrumento de medida. 9,65 centímetros. Conseguiram perceber aqui? Ó, a gente tem certeza do 9? O 9 está aqui, tá? Antes da marcação. Tenho certeza que tem 9. Tem mais de 9 ali. Esse 6 eu tenho certeza? Tenho aqui, ó. A marcação está aqui, ó. Aqui é o 9,5. 9,6. A marcação está um pouquinho depois. Aí eu vou estimar um duvidoso. Como aqui me parece que está bem entre o 9,6 e o 9,7, parece que está bem no meio, o 5 está bem apropriado. Eu não vou botar 61, porque seria muito mais próximo do 9,6. Como está no meio, 9,65 está bom. Mas o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui quantos algarismos significativos? 3. Quantos são corretos? 2. Ó. Esse aqui é correto. Esse aqui também é correto. E o 5 é o quê? Duvidoso. É o duvidoso. O que eu peço que vocês não esqueçam é que o duvidoso entra nos algarismos significativos também. Muita gente erra por descuido, acha que significativo que realmente é o que eu tenho certeza, né? O nome parece que puxa essa ideia. Aí acha que ele vai ter 2 algarismos significativos. Não, o que eu não tenho certeza, ele vai ser também. E se eu continuar aqui, ó, fazer uma régua com mais precisão ainda, né? Unidades bem menores que 1 milímetro, a gente vai ter micrômetros, pô, vai ter mais precisão ainda, eu vou ter certeza dessa outra casa, vou ter certeza da outra casa, aí depende do instrumento de medida, mas sempre vai haver um duvidoso em qualquer instrumento, tá certo? Vou fazer um exercíciozinho aqui, nesse mesmo slide, só para a gente pensar um pouco. Tá vendo esse 9,65 aqui? Se eu tivesse que transformar ele em metros, Então, olha aqui. Eita, aqui com 35 já. Como é que ele ficaria? Vou escrever lá em cima, tá? Lembra? 1 metro tem 100 centímetros, né? Então, para eu andar de centímetro para metro, eu tenho que andar a vírgula 2 vezes. Aí soma com os 2 zeros, né? Então, isso aqui, ó. 1 metro é igual a 100 centímetros, não é isso? Então, para eu andar de centímetro para metro, eu andei essa vírgula daqui, 1, 2 casas, virou um só, ficou só esse 1. Então, eu ando 2 casinhas para cá, certo? Então, mesma coisa, a vírgula está aqui, eu vou andar para cá e para cá. Então, eu vou botar aqui em cima, ó. Em metro, aquele 9,65 ficaria assim, ó, 0,065 metros. Oh, desculpa, botou 9, perdão. Pode se manifestar aí se eu errar, galera. Eita, o que houve aqui, meu? Deve que eu apertei outro botãozinho aqui da... 0,0965. Confere agora? Né? A vírgula estava aqui, andei 2 casinhas, transformei em metro. Era centímetro, isso aqui é metro. Quando eu olho para esse número aqui,
Quantos algarismos significativos eu tenho? 3. Preste atenção, agora é importantíssimo, pessoal. Os algarismos significativos são os mesmos. Eu só converti e para eu ter que andar com a vírgula, eu tive que acrescentar esses zeros. Esses zeros não são significativos. Por quê? Isso aqui saiu do mesmo instrumento de medida. Então, qual a regra? Se você tem uma série de zeros para a esquerda, eles não são significativos. Guardaram isso na cabeça de vocês? Se aqui eu tinha 3 algarismos significativos, porque veio desse instrumento de medida, se eu converter para outra unidade, os algarismos significativos continuam os mesmos. Então, eu tenho os mesmos 3 algarismos significativos. São 2 corretos e 1 duvidoso. Esse aqui continua sendo duvidoso, esses 2 aqui, os corretos. E esses zeros foi uma mera formalidade que eu converti para metros. Então, eu tive que criar uns zeros. Mas eles do nada não viraram significativos, não. Tá certo? Não faz sentido nenhum eu ter 3 algarismos significativos, converter para outra unidade e agora ter 5 significativos. O instrumento de medida não calculou, não mostrou para mim a certeza desses zeros aqui. Foi uma mera conversão ali de unidade. Tá certo? Guarda isso para não errar essa questão, esse tipo de questão. Tá certo? Quem tiver com frio aí, quiser diminuir, fica à vontade. Ou desligar algum tempo. Tá? Que realmente esfriou um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Entender aqui um pouco. Presta atenção aqui. Vamos continuar, que falta pouco tempo para acabar a aula. Vamos entender um pouquinho sobre notação científica. Vou ter que acelerar isso aqui, porque a gente tem 20 e poucos minutos para acabar e tem 2 exercícios para fazer. Notação científica. Usa-se notação científica para representar números muito grandes ou muito pequenos. Vocês lembram do mol, né? Se toda vez que eu usar o mol eu botar aqueles 602 sextilhões, cara, zero pra caraca, pô, perder muito tempo. Aí como é que a gente escrevia o mol? Escrevia assim, ó. 6,02 vezes o quê? 10. 23. Pô, vocês são demais, cara. Eu fico até feliz se eu não esquecer dessas coisas. Isso aqui está em notação científica, tá? E vai utilizar muito isso. Inclusive é legal, quando vocês se acostumarem com isso, de repente fez uma questãozinha discursiva num determinado concurso, chegou numa resposta final, bota em notação científica, o cara vai ficar feliz, o cara da banca, pô, esse cara entende da parada, tá? Melhor do que você fazer aquela coisa gigantesca. Então a gente vai representar números muito grandes ou muito pequenos. Esse aqui é muito grande. Mas imagina um 0,0000025. É um número muito pequeno. Só que quando eu colocar em notação científica, eu vou andar com a vírgula e vou botar um expoente do 10 negativo. Tá? A gente vai ver esses 2 exemplos daqui a pouco. A forma geral, tem gente conversando aí sem necessidade. A forma geral é assim, ó. Eu tenho um númerozinho N aqui, que no caso do mol aqui é esse camarada aqui, ó. Tenho alguma coisa multiplicando uma potência de 10. Tranquilo até aí? O formato é esse aqui, é o que a gente está vendo aqui, ó. N é isso aqui, e esse aqui é a potência de 10 que vai acompanhar. Tá? Aí cada caso vai ser uma potência de 10 diferente, vai ser um número na frente aqui, um N diferente. Esse N aqui, presta atenção, vira para frente, querido. Vira aqui, isso aqui é importante, vocês vão precisar disso aqui também. Ó, esse valor de N que fica na frente da potência de 10, ele tem que estar entre 1 e 10. Tá? Entre 1, inclusive, pode ser 1, tá? Maior ou igual a 1, tá vendo aqui? Esse N aqui é maior ou igual a 1 e menor que 10. Por que não pode ser 10? Porque se eu tiver um 10 aqui na frente, eu viro outra potência. Né? A notação científica que eu vou botar, vê se faz algum sentido. 10 vezes 10 elevado a 5. Faz sentido nenhum, porque eu pego esse 10 junto com isso aqui, vai ficar 10 elevado a 6. Certo? A notação científica seria isso aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a 6. Então esse aqui seria o N e esse aqui seria a potência de 10. Então aqui na frente não pode ser 10. Se tiver 10 aqui, você leva ele para lá. 10 a 1 com 10 a 5 vai ficar 10 a 6. Aí você bota umzinho na frente para ser o N. Conseguiram lembrar? O valor de N tem que ser menor do que 10 e tem que ser maior ou igual a 1. Beleza? Esse valor aqui está entre 1 e 10? Tá, né? 6, alguma coisa. Então está nesse intervalo. Então, perfeito. Isso aqui está
em notação científica. Se eu, porventura, ao invés de botar vírgula aqui, escrevesse o mol dessa forma aqui, pessoal. Imagina que eu escrevesse o mol assim, ó. 60,2 vezes 10 a 22. Se eu escrevesse o mol desse jeito aqui, 60,2 vezes 10 a 22, isso está em notação científica? Não. Não por quê? Exatamente. O 60, aqui, esse número daqui, é maior do que 10. Não pode, tá? Basta que eu ande essa vírgula aqui, eu vou criar mais um 10 aqui e vai voltar para o 23. Tá certo? Cuidado! O número que está na frente tem que estar entre 1 e 10, incluindo 1. Tá certo? Beleza. E o nzinho, esse n aqui, tem que ser um número inteiro. Tá? Quais são os números inteiros? Lembrando lembrando lá da aula de matemática, quais são os inteiros? São os naturais, né? E os negativos, né? 0, 1, 2, 3, pode ser menos 1, menos 2, menos 3. Não vai botar uma fração ali. Tá? Então a gente pode ter ali, pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser 0, que seria só o 10, tá, pessoal? O que é 10 elevado a 0? É igual a quanto? Duvido, cara. Você nem acertar. Opa, salvou a turma ali. 10 elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Não vou voltar em aula de matemática agora não. Então vai ser os números inteiros. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui no lugar desse nzinho. Nzinho é um número inteiro. Aí botei aqui dois exemplos para a gente entender. Esse número aqui é muito grande ou muito pequeno? Esse aqui? Muito pequeno. Muito pequeno, é 0,0000. Como é que eu coloco ele em notação científica? Eu pego a vírgula, vou andar até chegar num número que esteja entre 1 e 10. Olha aqui, eu vou pegar essa vírgula aqui e vou andando com ela. 1, 2, 3, 4. Aqui, cheguei aqui, ó. Ficou 5,6. 5,6 não está entre 1 e 10? Botei aqui 5,6. Como eu andei a vírgula para lá, o expoente do 10 fica negativo. Se eu tivesse andado a vírgula para cá, aqui seria positivo. Tá certo? Então aqui ficou 5,6, perfeito. Então um n entre 1 e 10. E uma potência de 10, só que aqui está com expoente negativo perfeitamente, sem problema nenhum. Tá certo? 1, 2, 3, 4, mas aqui vai ser menos 4, porque a gente andou a vírgula para lá. Esse número aqui é grande ou pequeno? Relativamente grande, né? Então tem aqui, ó, isso aqui é 300 mil. Como é que eu boto em notação científica? Aí a vírgula ela estaria aqui, no finalzinho. Eu vou andar a vírgula até chegar num número que fique entre 1 e 10. A vírgula está aqui, vou dar 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no 3, vou botar o 3 aqui. Como andou 5 casinhas para cá a vírgula, eu gerei uma potência de 10, 5. Então 3 vezes 10 a 5 é exatamente os 300 mil. Isso aqui também está em notação científica. Que eu tenho aqui um número entre 1 e 10 multiplicando uma potência de 10. Tá certo? Belezinha? Fechou, galera. Sabemos sobre notação científica. Agora, rapidamente sobre ordem de grandeza e fazer dois exercícios para a gente folgar. Ordem de grandeza. O que é ordem de grandeza? Já cheguei até a falar lá atrás, né? Tentei falar um pouquinho para abrir a mente de vocês. Na ordem de grandeza, a gente vai analisar isso aqui, ó. A gente vai desconsiderar, não é assim que a gente esquece, vamos para cá. A gente vai desconsiderar isso aqui e pensar na potência de 10, ou quão grande esse número é. Imagina que eu tenho uma coisa, 10 elevado a 50. Tem uma ordem de grandeza maior do que um número que está multiplicando 10 elevado a 15, por exemplo, tá? A gente não desconsidera completamente isso daqui não, tá? A gente vai usar, como eu cheguei a falar, não sei quantos de vocês absorveram, se ele é maior ou menor que 3,16, que vocês vão ter que decorar isso agora, tá? Então vamos lá, pessoal. O que é a ordem de grandeza? Consiste em fornecer como resultado a potência de 10 mais próxima do valor encontrado para a grandeza. Partindo da notação científica, que é o que a gente viu no slide anterior, ó, eu tenho a notação científica, aí eu vou calcular a ordem de grandeza dela. Tá? O que eu tenho que fazer para saber a ordem de grandeza? Eu olho para esse 10 elevado a alguma coisa aqui, elevado a algum número aqui, depois eu olho para o n. Se o n
for maior ou igual a raiz de 10, agora precisa de atenção que vai parecer aquela matemática maluca, tá? Mas depois vocês vão ver que é tranquilo. O n, que é aquele número que está multiplicando a potência, tá? Se ele for maior ou igual a raiz de 10, o que é raiz de 10? Raiz de 10 está aqui, eu botei a colinha aqui embaixo, tá? Raiz de 10 é 3,16. Se o n, esse cara que está aqui, for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza do número vai ser o 10 elevado a n mais 1. Se o n for maior que 3,16, maior ou igual, né? Se for 3,16 também usa. Se o n aqui for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1. Vamos botar uma coisa na prática aqui? Vou botar aqui o próprio mol que todo mundo já conhece. 6,02 vezes 10 a 23. Aí o problema está pedindo a ordem de grandeza desse número. Preste atenção, pessoal. Aí o problema está pedindo só questão simples, só quer saber a ordem de grandeza. Na hora vocês vão ficar explicar o que é ordem de grandeza, que negócio de ordem é essa. O que vocês vão fazer? De cara, vocês vão imaginar que é isso aqui, 10 elevado a 23. Depois vocês vão ver qual o número que está multiplicando esse 10 a 23. É 6,02. 6,02 é maior ou menor que raiz de 10? Maior. Quanto que é raiz de 10 mesmo? 3, caraca, vocês pegam rápido as coisas, até nervoso, cara. 6,02 é maior que 3,16. Se é maior que 3,16, eu vou acrescentar uma unidade desse 23 aqui. Então, a ordem de grandeza do mol, vou botar um molzinho aqui, ó. A ordem de grandeza do mol é 10 elevado a quanto? 24. Se aqui na frente fosse 1,3, imagina que fosse um número lá que é 1,3 vezes 10 a 23. Qual seria a ordem de grandeza? Não é mais 6,02, é 1,3. Não, isso não reduz. É o 10 elevado a 23. Eu não mexo. Se aqui for menor que 3,16 ou menor que raiz de 10, que é a mesma coisa, se for menor, a ordem de grandeza é só o que está aqui. Se aqui for maior que 3,16, eu aumento uma unidadezinha ali. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Guardou essa informação? Aí só continuando aqui, ó. Se o n for menor que 3,16, a ordem de grandeza é o 10 elevado a n, é o que já está lá. Belezinha? Vamos tentar fazer um exercíciozinho aqui dentro desse conteúdo mesmo, só pra gente alegrar o coração aqui. Imagina que o problema lá dá para vocês o seguinte: o raio da Terra. A Terra tem um raio, certo? Do centro até uma borda. Apesar de que a Terra é toda irregular, o raio vai mudar um pouquinho. Mas tem um raio médio lá, que é, vou botar aqui, raio da Terra. Ele é 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros. Mó raião, né, cara? Mó raião, cara. O tamanho dele. Você pega esse monte de zero aqui, ó, vai botando aqui, vai dar 1 metro, já é um raio grande pra caraca da Terra. Aí o problema pede a ordem de grandeza disso aí. Qual é a ordem de grandeza do raio da Terra? Como? 10 a 7. Lembra, pessoal, quando a gente fala de ordem de grandeza, a resposta é uma potência de 10. 6, isso aqui não entra em ordem de grandeza. Quando o problema pedir ordem de grandeza, ele não quer saber o número exato, ele quer saber o quão grande aquela coisa é. Tá certo? E é justamente para fazer esse tipo de pegadinha mesmo que vai fazer. A gente vai achar que a ordem de grandeza é tudo isso aqui. Não. Na ordem de grandeza, a gente vai ver isso daqui e vai somar mais um ou não. Nesse caso aqui, eu somo mais um aqui? Sim. Sim, né? Porque 6,37 é maior do que 3,16. Mas tem como ser outra raiz? Oi? Outra, tipo, sem ser de 10? Sem ser a raiz de 10? Não, isso aqui é o limite. Isso aqui tem a ver, pessoal, a raiz de 10, porque... Como é que eu vou explicar isso para vocês?
Se você tem algo maior que a raiz de 10, ele está mais perto do outro 10 do que antes. É como se estivesse no meio do caminho. Mas então, na maioria das vezes eu sempre esse 10. Não, nesse caso, para você definir se você soma ou não aqui, você vai usar sempre a raiz de 10. Porque a raiz de 10 é como se estivesse no meio do caminho. Você tem algo maior que a raiz de 10, ele se aproxima dessa potência aqui para virar 10. Então você aumenta. Se você tem algo que é menor que a raiz de 10, ele está longe daqui para você acrescentar mais um grau na ordem de grandeza dele. Tá certo? Então aqui, pessoal, aí o problema lá perguntou, ordem de grandeza, vou botar aqui RT, só para simplificar, tá? Do raio da Terra. Qual é a ordem de grandeza do raio da Terra? 10 a 7. 10 a 7. Isso aqui só que é a resposta, tá, pessoal? A ordem de grandeza é só isso aqui. É a potência de 10, que está aqui já, somado mais 1, só porque aqui é maior do que a raiz de 10. Beleza? Mais um para fixar legal. Vou mudar de cor aqui para ficar didático. Vou botar aqui amarelo. Aí o problema lá deu para vocês a distância da Terra até o Sol. Ó, distância Terra-Sol. Aí deu lá o valor. 1,49 vezes 10 a 11 metros. Longe pra caraca, né? Não dá pra pegar lotada pra lá, não. Aí o problema vai e pergunta, qual a ordem de grandeza desse valor? 10 elevado a quanto? Exatamente. A ordem de grandeza, vou chamar de TS aqui, é só isso aqui a resposta. 10 elevado a 11. Ponto final. Beleza? Não inventa de botar esse número na frente, nada disso. A única coisa que vocês vão fazer, olha a potência e vê se soma mais 1, nesse caso aqui soma, ou não soma, como é o caso desse aqui, porque 1,49 é menor do que 3,16. Mas se for menos, aí diminui? Não, você não diminui, você fica o que já está. Observa aqui, esse 1,49 não é menor do que 3,16? Então você simplesmente não mexe aqui. Ou você aumenta ou não mexe, não tem nada de diminuir não, tá certo? Nesse caso aqui vai ser 10,11, que é exatamente o que está aqui, porque esse cara aqui é menor que 3,16. Belezinha? Tranquilo? Agora vamos para os dois exercícios para a gente folgar, hein? Questão para ser feliz. Tipo de questão que se a gente não tivesse tido a aula, seria difícil pra caraca, mas agora dentro da aula todo mundo vai acertar, eu creio. PUC São Paulo. 4. Geral, Ricardo. Eu arrepio aqui assim no pescoço aqui. 4, todos estão no 4? Sim. Beleza. Pessoal, lembra o que eu falei? Os algarismos significativos, quando você chegar no primeiro número não nulo, você vai embora para lá e é tudo significativo. Os zeros que estiverem à esquerda, você desconsidera tudo. Tá? Vai ter gente que ia contar isso aqui, ia marcar, sei lá, 15, 14. Mas não. Os algarismos significativos são esses 4 aqui. Eu tenho, pessoal, esses 3 algarismos aqui eles são corretos. O 8, o 0 e o 6 são os corretos. E esse 5 aqui é o quê? Duvidoso. Duvidoso. Não sei nem qual é o instrumento, não sei nem qual é o instrumento de medida que foi utilizado para medir esse valor aqui. Tá? Não faço nem ideia. É uma coisa muito pequena. Centímetros já é uma coisa pequena? Imagina ter 0,0, é uma coisa muito pequenininha. Tá? Ainda assim, o instrumento de medida que foi utilizado me deu um algarismo que é duvidoso. O duvidoso entra, os corretos entram também, isso aqui vai ter certeza pelo instrumento que foi usado. E esse aqui foi uma mera formalidade para colocar em centímetros. Provavelmente o instrumento de medida devia fazer isso daqui. Eu teria que converter para saber o que é aquilo ali. Tá? Então qual é o gabarito? Letra B. Excelente, pessoal. Estou de parabéns. Agora a última questão, que talvez dê um trabalhinho para a gente fechar. Tá? Essa a gente vai ter que pensar um pouquinho, que a gente vai trazer alguns conceitos de outras disciplinas. Tá? FUVEST. Qual a ordem de grandeza? Observa.
O problema vai fazer a gente fazer conta, calcular, e no final ele quer saber a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é aquela potência de 10 que a gente vai ver se soma ou deixa de jeito que está. Então você tem que prestar atenção. Por quê? Numa questão como essa, uma das alternativas pode ter um valor absoluto ali. Mas o problema está pedindo a ordem de grandeza. Aí você vai ter que ir numa potência de 10. Esse aqui, por acaso, só tem potência de 10. Mas pode ter uma questão que vai botar umas potências de 10 e vai botar uma resposta. Porque quando a gente calcular aqui, a gente vai chegar no número. E aquele número ali pode ser que ele esteja aqui. Mas o problema está pedindo o valor absoluto? Não. Está pedindo a ordem de grandeza. Tá? O que esse problema está pedindo? Qual é a ordem de grandeza? Presta atenção aqui. Qual a ordem de grandeza do número de voltas dadas por uma roda de um automóvel ao percorrer uma estrada de 200 km? Cara, 200 km é mais do que aqui no Rio de Janeiro. O pneu vai dando volta, não vai? Quantas voltas ele vai dar até lá? Eu consigo calcular a quantidade, mas ele quer saber a ordem de grandeza. O quão grande é aquilo ali. Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa para resolver problema de ordem de grandeza é o seguinte: perder o medo. Por que perder o medo? Você vai ter que dar um chute. Você vai ter que dar um chute. E esse chute vai ter que ser sensato. Vai ter que ser razoável. Porque se você der um chute muito fora da caixinha, vai dar errado o problema. Mas se você der alguns chutes ali próximos, você vai conseguir acertar. Vocês vão entender essa questão do chute agora. Para eu saber quantas voltas um pneu deu, eu tenho que pelo menos ter uma ideia do tamanho de um pneu. Certo? Vou botar aqui o pneu do automóvel aqui. Isso aqui é o pneu do automóvel. Qual o tamanho desse pneu? 10 centímetros. 10 centímetros? 10 centímetros? Centímetros, Centímetro né? 10 centímetros é isso aqui. O carro com uma roda dessa é um carrinho de corrida, né? Então É um automóvel, está viajando. 75 centímetros. 75 foi um bom chute. Foi um bom chute. Dá para utilizar, vai dar certo se você jogar 75. Né? Vamos imaginar, tenta visualizar um carro. Não é mais ou menos isso aqui? Uma roda? Como eu estou falando de ordem de grandeza, eu posso usar isso aqui, posso usar isso aqui, posso usar isso aqui, tudo vai dar certo. Agora, se eu botar uma 10 centímetros, vai dar ruim. Se eu botar 3 metros, tem um carro que tem uma roda de 3 metros, vai dar um valor errado. Por quê? O número vai ser muito grande, provavelmente eu vou ter que jogar. O número da frente vai ficar maior do que 3,6, eu vou alterar a ordem de grandeza. Então eu tenho que fazer algo próximo, tá certo? Eu vou utilizar, presta atenção aqui pessoal, ele falou 75 centímetros, daria certo, vou botar 50 centímetros, pode ser? Tá? Depois vocês fazem com outros valores, vocês vão para vocês acreditarem em mim. Se essa roda aqui, ela tem 50 centímetros de altura, qual vai ser o raio dela? Quanto? 25, né? Não estou botando centímetro aqui não, mas estou falando de centímetros, tá? O raio dela é 25. Presta atenção, vocês vão se perder, depois não vão entender. Como é que eu vou saber quantas voltas essa roda deu em 200 km? Eu tenho que saber pelo menos o tamanho de uma volta. Concorda comigo? Essa roda gira. Imagina esse ponto mais baixo aqui que está tocando o solo. Vou puxar aqui, ó. Ela vai girar para cá. Caraca, fiz a reta retinha, né, cara? Sim, cara. Tô ficando bom, hein? Sim. O círculo tá todo torto. Parece que tá no tempo da caverna, Flintstone. Aqui, ó. Comecei a girar. Esse ponto aqui, presta atenção. Quando essa roda girar, esse ponto aqui ele vai subir. Em algum momento lá na frente ele vai tocar o solo de novo. Vai. Presta atenção que isso aqui é questão brava de vestibular. A gente tem que raciocinar junto. Em algum momento esse ponto vai tocar de novo. É nesse momento que essa roda completou uma volta. Concorda comigo? Tava aqui, foi girando, esse negócio aqui foi subindo. Vou fazer aqui, tá? Claro que ela vai indo para frente. Isso aqui vai girando, vai parar aqui de novo. Quando esse ponto aqui volta para cá, a roda deu uma volta completa. Então, significa que o percurso que eu dei de uma volta é exatamente o da circunferência. Né? É como se eu pegasse isso aqui, esticasse aqui e abrisse a circunferência. E como é que eu calculo a medida da circunferência? Quem lembra da fórmula? A gente falou em matemática.
Quase pi. Cuidado que quando começa com pi é o da medida da área. A circunferência. 2πr. Já mataram já. A formulazinha, pessoal, ó. Circunferência é igual a 2πr. Tá vendo a importância de vocês estarem revendo as aulas? Não esqueçam essas fórmulas, por favor. O problema não vai dar essa fórmula para vocês, tá? Isso aqui é um R feio pra caramba, mas é R, tá? Então, quanto vai ser a circunferência? Lembrando que vocês não se perderem. O que eu estou calculando aqui, pessoal? A distância que essa roda vai fazer dando uma volta. Aí eu posso calcular quantas voltas ela vai dar a partir desse pedaço que ela fez em uma volta. Né? Imagina, vários pedacinhos desse até completar 200 km. É isso que eu quero chegar. Tá bom? Está distraído, presta atenção aqui. A circunferência é 2πr. Quanto que é? O 2 é 2, né? Circunferência vai ser igual a 2. Quanto vale π? Quem lembra? Arredondando 3,14. Show de bola. Vezes o raio. Quanto que é o raio? 25. Como eu vou deixar em centímetro mesmo, porque o π não tem unidade, aqui não tem unidade. Se eu botar esse aqui, o raio em centímetro, o valor da circunferência vai sair em centímetro, tá? Então eu não vou converter, não tem necessidade de mudar para SI, nada disso, a não ser que o problema tivesse pedido. Então eu vou botar 25 aqui. Aí agora é conta no braço, me ajuda a fazer conta aqui, se eu errar você me ajuda. Ao invés de fazer um monte de conta, eu posso multiplicar de cabeça esses dois aqui? Quanto que dá 2 vezes 3,14? 6,28. Então a conta que eu vou fazer vai ser o 6,28 vezes 25. Beleza? Todo mundo acompanhou? 25 vezes 6,28. Então vamos lá. 5. Não, tira a vírgula não, deixa a vírgula ali, senão vai bagunçar minha cabeça. A vírgula depois a gente vai utilizar, inclusive não esqueça, quando a gente usa isso aqui para botar na resposta final lá, não tira não. 5 vezes 8 dá quanto? Vocês lembram como é que faz a multiplicação, né? Estou começando daqui para cá. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2 dá 10. Mais 4, 14. 5 vezes 6 dá? 35? Não, 30. 30 com 1? 31. Beleza, o que eu faço agora? Pulo uma casinha para cá, né? E começo 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá quanto? 16. 2 vezes 2, 4. Com aquele 1 que foi lá para cima, 5. Agora, 2 vezes 6, 12. Não é isso? Certinho? Agora eu somo. Deixa eu errar não, hein? 0. 6 mais 4 dá quanto? 10. 5, 6, 7, né? 3 com 2 dá 5. E o 1 aqui. Terminei? Não. O que falta fazer aqui? A vírgula. Onde que eu boto a vírgula? Duas casinhas. Para quem está perdido aqui, eu conto quantas casas tem depois da vírgula em todo mundo. Esse aqui não tem, mas esse aqui tem 2 casas depois da vírgula. Então eu vou dar a vírgula de 2 casinhas. A vírgula vai entrar aqui. Beleza? O que eu acabei de descobrir aqui, pessoal? A circunferência, ou a distância que aquela roda faz quando dá uma volta completa, que ela passou toda a circunferência no chão. Então a circunferência, ou uma volta da roda, é 157 centímetros. Beleza? Até aí tranquilo? Então como é que eu vou saber quantas voltas essa roda dá em 200 km? Eu teria que pegar esse pedacinho ali de 157, 157, 157, vários pedaços de 157 até chegar em 200 km. Eu poderia simplesmente dividir 200 km por 157. Não vou fazer direto, porque quilômetro é uma unidade e centímetro é outra. Eu teria que converter. Mas vou botar de uma forma aqui que vocês enxerguem melhor, tá? Uma volta dessa roda dá quantos centímetros? 157 centímetros. Eu quero saber, que o problema está me pedindo, quantas voltas em 200 quilômetros. É tentador multiplicar cruzado aqui. Não. Posso? Não, tem que converter quilômetro. Tem que converter um dos dois. Sempre que você tiver que fazer uma conta, tem unidades
né, da mesma grandeza, aqui é grandeza de distância, mesma grandeza, mas unidade diferente eu converto. Para mim é muito mais fácil converter esse aqui em centímetro do que esse aqui em quilômetros, né? Porque aqui é só tacar um monte de zero aqui. Vamos converter aqui embaixo? Não vou usar nenhuma fórmula, nada não, vou tentar fazer de uma forma simples, tá? Eu tenho aqui embaixo, ó, eu vou fazer de outra cor para ficar didático, né? Vou misturar aqui. Vou botar aqui de verde. Ó, eu tenho 200 quilômetros aqui. 1 quilômetro tem quantos metros? Não, 1000. Então, para eu transformar aquele 200 quilômetros em metro, é só multiplicar por 1000, certo? Então, a partir do momento que eu boto mais 3 zeros aqui, eu multipliquei por 1000, o que eu tenho aqui? 200.000 metros. Só que aqui está em centímetros. Então, eu tenho que transformar isso aqui em centímetros, certo? 1 metro, aqui está em metro. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Então, para eu transformar esse metro aqui em centímetro, basta multiplicar por 100. Ah, vira para frente. Adiciono mais 2 zeros, certo? Então, já converti. Não fiz fórmula nem nada, tá, pessoal? Só vocês raciocinarem o que a gente está fazendo. Tem outras fórmulas mais práticas, mas eu prefiro fazer assim para vocês entenderem o que aconteceu. Ó, 200 quilômetros, eu transformei em metros multiplicando por 1000, depois multipliquei por 100 e transformei em centímetros. Eu vou fazer um negócio desse aí, era uma questão do meu livro. Aí tinha uma questão que eu tinha que converter em quilômetros e metros. Aí tinha a tabela, aí era só ficar andando as casinhas, Aí acrescentar os zeros. Depois eu vou tentar trazer uma aula de conversão de unidades, trazer essa praticidade da tabelinha. Só que também tem que ter aquela tabelinha na cabeça. Tá? Eu gosto de mostrar o que aconteceu aqui, porque numa hora, assim, cara, eu não lembro de nada, não lembro de fórmula de conversão, não sei nada. Você vai raciocinando a diferença das unidades e vai convertendo. Tá? Mas vamos lá, pessoal. Então, eu vou esquecer isso aqui. Presta atenção aqui. X. Agora eu vou botar 200 não, desculpa. 20 milhões, né? 20 milhões de centímetros. Confere? Confere? Para a gente não se perder. O que o problema está pedindo? A ordem de grandeza do número de voltas que aquela roda vai fazer. Tá? Então, primeiro eu vou ver quantas voltas dela. Agora sim, eu esqueço esse daqui. Tá bonitinho aqui, ó, centímetro por centímetro, eu posso multiplicar cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, para saber a quantidade de voltas que vai ter nessa quantidade, uma volta em 157 centímetros. Quantas voltas vai ter nisso daqui? Então eu multiplico cruzado. Para eu multiplicar cruzado, vou fazer direto, tá, pessoal? Seria 157x vezes isso aqui. Só que eu já vou botar esse aqui que vai estar multiplicando x, depois ele vai para o lado de lá dividindo, tá? Vocês vão entender aqui agora. Deixa eu voltar para o amarelo aqui para separar esses verdes. Deixa eu só apagar esse aqui, que você já viram a conversão, tá? Só para ter espaço. Eu pensei que seria 2. Não, calma. Esse negócio de centímetros. X vai ser o que aqui nessa multiplicação cruzada? Vai ser esses 200. Vou deixar aqui estrategicamente o 200 separado, tá, pessoal? Não é notação científica, não. Depois vocês vão entender aqui a malandragem. Se eu peguei só esse 200, esse 200 está multiplicando o quê? 10 a 5, não está? Não está vezes 10 a 5? Então eu vou botar 200 vezes 10 a 5 sobre o quê? Na multiplicação cruzada, esse 157 está multiplicando x. Ele estaria aqui. 157x vezes 20 milhões. Só que eu já peguei o 157, já vou botar direto aqui embaixo. 157. Agora, talvez alguns de vocês já devem ter entendido por que eu deixei esse 200 separado. Justamente para poder dividir isso por isso e saber qual é o número que vai estar na frente da potência de 10. Lembra, como é que a gente bota em ordem de grandeza? Eu tenho uma notação científica. Eu tenho uma potência de 10 que está sendo multiplicada por algum número na frente. Aquele númerozinho, que é alguma coisa, vírgula, alguma coisa, vai sair dessa divisão aqui, ó. Dessa divisão. É chatinho fazer essa conta, não é? 200 dividido 157. Não sei o que, mas vocês conseguem estimar mais ou menos quanto que vai dar?
É exatamente essa a resposta que eu queria ouvir. Quando eu olho para isso aqui, eu consigo perceber que vai dar 1, alguma coisa, porque o 200 é um pouquinho maior que 157, certo? Aí eu pergunto para vocês, 1, alguma coisa, não precisa nem saber a coisa, o problema não está pedindo valor, está pedindo ordem de grandeza. A ordem de grandeza aqui vai ser alguma coisa, 1, alguma coisa, como ele falou, multiplicando esse 10 aqui. Eu vou olhar para cá, está 10 a 5, tá? Vou botar do jeito que ele falou ali, só para a gente ver aqui, ó. Vai ser 1, alguma coisa, pontinho, vezes 10 a 5. Aí eu analiso. Ordem de grandeza vai ser isso aqui. Eu aumento uma unidade aqui ou não. Isso aqui é 5, tá, pessoal? Parece um S aqui. Eu quero saber se a ordem de grandeza ou é 10 elevado a 5 ou 10 elevado a 6. O que vocês acham? Alguém conseguiu alcançar a ideia? Ó, o que eu faço? Ou eu boto igualzinho aqui, ou eu aumento uma unidade, certo? O que faz eu aumentar ou não? É o número que está aqui na frente. 1, alguma coisa é maior ou menor que raiz de 10? Menor. Quanto que vale a raiz de 10 mesmo? 3,16. 1, alguma coisa é menor. Então eu desconsidero isso e a ordem de grandeza não vou aumentar. É só 10 elevado a 5. Beleza? Qual a resposta aqui? C. Qual o exercício que eu vou deixar para casa para vocês? Tá? Volta nesse vídeo, vai lá no final só para ver o que ele estava falando. Utilizem outro tamanho de pneu, mas tem que ser razoável. Vai fazer um pneu de Hot Wheels, tá? Faz um tamanho 70 por 75, você sugeriu. Tentem com um pneu de caminhão 1 metro. Vocês vão ver que vocês vão chegar na mesma resposta, porque isso não vai variar, vai mudar aqui a conta. Mas isso, quando você utilizar um pneu grande, o que vai acontecer aqui é que esse tamanho aqui, ó, já estou adiantando um spoilerzinho para resolver. Vamos dizer que vocês utilizem um pneu de caminhão, que é mais ou menos 1 metro de altura. Tá? O que vai acontecer? Você vai ter que, se é 1 metro, quanto vai ser o raio? Tem 1 metro de altura. Quanto vai ser o raio? Meio metro, 50 centímetros. Aí você vai jogar aqui. Obviamente vai dar um número maior do que 157. Preste atenção, pessoal. Vai dar um número maior do que 157. Como vai ser um número maior do que 157, quando você jogar aqui, você não vai conseguir dividir por 200. Você vai ter que usar mais um zerozinho aqui. Vai ser 2.000 dividido por alguma coisa e aqui vai ficar 10 a 4. Mas aí, quando você fizer essa divisão de 2.000 pelo que vai ficar aqui, que eu não sei de cabeça, quanto vai dar a circunferência, vai gerar um número que provavelmente vai ser maior do que 3,16. Então, 10 elevado a 4 aqui vai ser somado ao número que está aqui. Então, façam em casa que vocês vão entender perfeitamente que dentro de uma razoabilidade a gente consegue resolver essas questões aí com muita tranquilidade. Valeu, pessoal!